Hoje a gente vai falar, então, sobre o aparelho geniturinário, tá? No início, eu vou fazer algumas considerações rápidas sobre questões anatômicas que são importantes quando vai ser feita essa avaliação dos rins, né, das vias urinárias pelos métodos de imagem. Relembrando, então, que nós estamos falando de estruturas que estão completamente em localização retro e extraperitoneal, tá? Os rins têm algumas diferenças morfológicas pequenas. Primeiro, em relação ao tamanho e a localização, geralmente o rim direito é um pouco mais baixo, principalmente devido aí ao espaço ocupado pelo fígado, né? Via de regra, o rim esquerdo tende a ser um pouquinho maior que o direito. Isso não é uma regra, mas é o que habitualmente é observado nos exames de um modo geral, tá? Durante muitos anos, a avaliação dos rins e das vias urinárias foi feita pela radiologia convencional. Eu vou passar alguns slides aqui, mais a título de orientação, né, e de, vamos dizer assim, exibição de como que os métodos de imagem evoluíram, né, nesses últimos anos. Então, para vocês terem uma ideia assim, do que era avaliado, do que pode ser avaliado a partir de hoje, né, nos dias atuais. Então, esse exame que vocês estão vendo é uma urografia excretora, tá? Um exame que é feito com a radiologia convencional e com uso de contraste venoso. E essa fase aqui é uma fase que a gente chama de pielográfica, que é exatamente o momento no qual o meio de contraste venoso ele está sendo eliminado pelos sistemas coletores, tá? Via de regra, você pode, em algumas circunstâncias, fazer uma varredura, vamos dizer assim, superficial, né, dos rins e das vias urinárias pelo raio-x convencional, tá? Ele é um exame que consegue, de certa forma, avaliar, por exemplo, boa parte dos casos de urolitise, né? E na eventualidade da ausência de outro método de imagem disponível, ultrassom, tomografia computadorizada, o raio-x consegue fazer uma avaliação mais, assim, superficial, mas que traz algumas informações que são interessantes, tá? Então, antes da gente ver essas imagens, relembrando aí, os rins estão localizados no compartimento retroperitoneal, no compartimento perirenal do retroperitônio, né? Eles têm uma comunicação do espaço perirenal direito e esquerdo, não existe nenhuma divisão, né? E há a interposição, então, da via cava inferior e da aorta abdominal. Lembrando que, anatomicamente, os rins, o parênquima renal é composto por córtex e medula, ou medular. O córtex corresponde à população dos néfrons, dos glomérulos, e a medular renal corresponde a todo o sistema de eliminação do filtrado glomerular, né, que são as alças de Henle, os ductos coletores e por aí vai, que, por sua vez, apresentam uma confluência com uma distribuição aí piramidal, por isso que essa estrutura é chamada de pirâmide renal, confluindo, então, para a região papilar ou papila renal, que nada mais é do que o ponto mais alto, né, dos cálices menores. Aqui estão os cálices menores, que confluem para a formação dos cálices maiores, que, por sua vez, formam, então, a pelve renal. Lembrando que no seio renal, então, nós temos os vasos renais e o coxinha de Pozo, que circunda o sistema coletor, tá? Esse coxinha de Pozo, ele é facilmente identificado por praticamente todos os métodos de imagem. Só que em cada método de imagem ele vai aparecer de uma forma diferente, tá? Muito bem. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre urografia excretora, só para a gente entender aí um pouco da imagem. Então, o exame no pré-contraste, que é a rotina de abdômen superior, antes da injeção de contraste, a gente já tem uma ideia, tá, do retroperitônio. Quero que vocês passem a se esforçar, a olhar, a tentar olhar para o raio-x, tentar identificar essas estruturas, que com um pouquinho de boa vontade, vocês vão perceber que elas são, sim, identificáveis, tá? Então, vocês vão perceber que essa linha aqui corresponde aos limites dos ilho-psoas,
Vendo o Willi-Psoas, fica mais fácil identificar as estruturas retroperitoneais. Tá? Aqui nós temos parte do limite do rim esquerdo, então polo renal inferior esquerdo, ele está aqui bem delimitado, e parte do rim direito também, ele pode ser observado nessa imagem. Essa era uma técnica antiga, que era chamada de planigrafia, é uma técnica que foi uma técnica precursora da tomografia computadorizada, antes do advento da tomografia, mas para vocês terem uma ideia que era um recurso até útil para tentar delimitar melhor, né, o retroperitônio, e aqui vocês conseguem ver que, por exemplo, o rim esquerdo aqui ele é até muito bem delimitado, o rim direito parcialmente. Não, continuando aqui, então, a urografia excretora. Após a injeção do meio de contraste, a primeira fase, que é chamada de fase nefrográfica, o contraste, ele fica, então, presente dentro dos glomérulos renais e começa a desenhar os rins no estudo radiográfico convencional. Depois, a próxima fase é a chamada fase, então, pielográfica. Então, o meio de contraste agora, a maior concentração dele não está mais nos rins, mas sim nos sistemas coletores. Então, eu vejo ele desenhando aqui o sistema coletor, os cálices menores, maiores, né? Aqui eu vejo uma deformidade dos cálices renais, uma dilatação maior, ou seja, um padrão de hidronefrose. É interessante vocês verem esse padrão de hidronefrose no raio-x, antes da gente ver no ultrassom e na tomografia, até para vocês entenderem, vamos dizer assim, volumetricamente, esses achados. Acaba facilitando depois nos outros métodos. Então, no exame aqui panorâmico, eu vejo a eliminação de todo o meio de contraste através dos ureteres, ureter direito, tá? Aqui o ureter esquerdo, com tempo de 15 minutos, e o contraste chegando na bexiga. Muito bem. Então, agora eu vou falar com um pouco mais, num ritmo um pouco mais lento, sobre dois exames, tá? Que são exames bem antigos, mas que, ao contrário da urografia excretora, eles não foram completamente substituídos pelos métodos de imagem modernos, incluindo ultrassom, tomografia e ressonância. Esses dois exames são a cistografia e a cisto-uretrografia ou uretrocistografia miccional. Esses dois métodos, esses dois tipos de exame, são exames que têm uma característica interessante, porque eles fazem uma avaliação dinâmica, tá? Principalmente a uretrocistografia miccional, faz uma avaliação dinâmica da bexiga e da uretra e, às vezes, até dos ureteres, quando você pesquisa refluxo vesículo-ureteral. Basicamente, nós temos uma fase que é a fase de enchimento vesical e a segunda fase de eliminação. Por que esse exame ainda ele é relativamente atual? Continua sendo atual. Porque ele te permite algumas avaliações que são, às vezes, difíceis por outros métodos de imagem. Por exemplo, a avaliação da uretra, né? A uretra, você consegue até avaliar razoavelmente pela ressonância magnética. Só que, em alguns casos, você precisa saber, por exemplo, se tem lesão uretral, numa situação de trauma, né? Então, a uretrocistografia miccional, ela pode demonstrar um extravasamento do contraste na fase miccional. Então, acaba sendo um exame muito útil e que não foi completamente substituído por outros métodos de imagem. Tá? Muito bem. A uretrografia ou urografia retrógrada, né? Principalmente a uretrografia retrógrada, é um exame também que ele é muito interessante, porque ele consegue avaliar a uretra retrogradamente quando você tem a suspeita de uma lesão uretral. Tá? Então, tanto a uretrocistografia miccional quanto a uretrografia retrógrada são dois métodos de exame que continuam sendo úteis até nos dias atuais. Agora, falando sobre os métodos modernos, nós temos aí o ultrassom
né? O ultrassom ele caracteriza muito bem a loja renal, o rim propriamente dito, a relação córtico-medular, tá? O seio renal, que aqui ele aparece, a gordura no seio renal aparece como uma área hiperecóica, e o sistema coletor propriamente dito, que aparece como uma área anecóica de boa condução do feixe sonoro. Tá? Nós temos aqui, então, a bexiga, que é essa estrutura que vocês estão vendo. Você consegue avaliar relativamente bem a parede vesical, o conteúdo vesical. E agora, nós vamos falar sobre a tomografia computadorizada. Ela tem características muito semelhantes à ultrassonografia, né, com algumas vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens e desvantagens? Primeiro, a desvantagem é que ela não consegue avaliar, por exemplo, a resistência vascular periférica, coisa que o ultrassom consegue avaliar. Então, através de uma mensuração que é chamada de índice de resistividade, que é feito pelo Doppler, eu consigo avaliar indiretamente a resistência vascular periférica dentro dos rins. Tá? A tomografia computadorizada não permite esse cálculo, né, esse rastreamento. Em contrapartida, a avaliação dos ureteres é muito melhor pela tomografia que pelo ultrassom, porque o ultrassom, ele, principalmente em relação ao terço médio dos ureteres, existe uma interposição importante das alças intestinais ao redor em relação ao terço médio ureteral. E com isso, essa avaliação passa a ser difícil pelo ultrassom. Né? Tomografia, você já consegue avaliar o trajeto ureteral em sua totalidade. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma tomografia computadorizada, tá? Uma fase contrastada. Nessa fase contrastada, eu vejo, então, muito bem aqui os rins, bem delimitados, com contraste uniforme aí pelo meio de contraste, né? E a delimitação aqui da gordura perirenal está localizada aqui em ambas as lojas renais. Essa é uma reconstrução no plano coronal, em que eu vejo muito bem tanto o rim direito quanto o rim esquerdo, o meio de contraste sendo eliminado aí já na fase pielográfica, né, e o trajeto distal dos ureteres chegando na bexiga. Aqui é um exame mais antigo, mostrando um estudo de artéria renal, no caso aqui a artéria renal direita. Então eu consigo delimitar todo o trajeto da artéria renal e quantificar eventuais áreas de estenose, né, ou de estreitamento. Mesma coisa aqui, um estudo mais antigo, mas já dá uma ideia do potencial, né, de rastreamento da tomografia computadorizada. Aqui outro exame também mostrando a eliminação do contraste em ambos os rins e aí a caracterização do trajeto ureteral nesse paciente. Tá? Então vamos lá. Falando aí sobre algumas alterações relacionadas às anomalias congênitas, nós temos as principais anomalias congênitas são relacionadas a anomalias de rotação e de posição dos rins, né? A anomalia de rotação, ela se deve devido à formação embriológica dos rins. Os rins são formados embriologicamente em uma posição pélvica e durante o período embriológico, eles apresentam, então, uma migração cranial, um processo que a gente chama de ascensão renal. Tá? Durante a ascensão renal, então, os rins eles sofrem uma rotação em torno de 90 graus em cima do próprio eixo, para que a pelve tenha um posicionamento mais medial, que é o habitual. Eventualmente, essa rotação ela não ocorre, ou ocorre de forma exagerada, fazendo com que a pelve renal, então, ela assuma diferentes posições em relação aos vasos renais e aos sistemas coletores. Então, a anomalia, aqui eu tenho um rim direito, que tem uma pelve renal na posição habitual,
Aqui eu tenho um rim esquerdo que está na posição errada, ou seja, é uma ectopia renal, e a pelve renal ela está rodada, né? Não está com esse desenho aqui exatamente igual a esse. Teria que ser uma imagem espelho aqui dessa aqui, não é? Então, é uma anomalia de posição e de rotação, tá? Via de regra, são praticamente variações anatômicas, né? Mas, eventualmente, podem apresentar alguma repercussão maior. Muito bem. Em relação às anomalias de forma, nós temos a hipoplasia, tá? Que é uma alteração até relativamente frequente. A hiperplasia eventualmente ocorre, né? A fusão renal, isso se deve aí principalmente ao rim ferradura, que é a fusão renal mais frequente, que ocorre entre os terços, os polos inferiores de ambos os rins, tá? E o rim em corcova de dromedário, que é uma variação anatômica que acontece sempre no rim esquerdo, que nada mais é do que uma persistência do padrão fetal. Então, só relembrando aí, para quem tem dúvida, isso aqui é um camelo, tá? Isso aqui é um dromedário, né? O número de corcovas é diferente, e o rim corcova de dromedário é basicamente, então, essa imagem. É um rim que tem uma lobulação, uma proeminência do seu terço médio na porção lateral. Por que essa variação anatômica ela é importante? Essa variação anatômica ela é importante porque ela pode simular uma lesão expansiva, né? Então, pode simular um tumor renal. E, por esse motivo, a gente deve saber, conhecer essa variação anatômica para evitar que seja feita um diagnóstico equivocado, tá? Muito bem. O rim ferradura é outra anomalia congênita muito comum, tá? É muito comum você ver o paciente com rim ferradura. Via de regra, essa alteração ela pode ter alguma repercussão na drenagem renal, tá? Em boa parte dos pacientes tem outra anomalia renal associada, né? E são pacientes que têm maior predisposição, principalmente ao refluxo vésico-ureteral. Consequentemente, isso acaba levando a uma maior incidência de infecção urinária. Tá? Então, como é que é feito, então, esse diagnóstico? De modo geral, é um diagnóstico muito fácil de ser feito pela tomografia computadorizada, pela urotomografia computadorizada, né, com ou sem uso de contraste. A urografia excretora, né, que é o método antigo aqui, também consegue fazer esse diagnóstico. Eu vejo, então, o quê? Um deslocamento medial de ambos os rins e uma maior proximidade entre os polos inferiores, onde, eventualmente, existe o ponto de fusão. Mesma coisa aqui, os rins estão mais próximos nessa região. E aqui a fusão na tomografia computadorizada. Então, eu vejo o rim esquerdo, aqui o rim direito, e a continuidade de um rim em relação ao outro. Muito bem, a mesma coisa, rim direito, rim esquerdo, e aqui a fusão. Muito bem. Falando então sobre a ectopia renal, lembrando que a ectopia renal é uma alteração extremamente comum, nada mais é do que um rim fora da sua localização habitual, tá? Essa ectopia pode ser tanto congênita quanto adquirida e, basicamente, o rim tende a ter uma localização mais baixa que o habitual. Então, essa ectopia renal, ela pode ser do mesmo lado, que a gente chama de ectopia renal simples, ou ela pode acontecer no lado contrário. Então, é uma ectopia renal cruzada.
Então, aqui eu tenho o rim direito, aqui eu tenho o rim esquerdo, numa localização pélvica. E com um ureter, com trajeto, um ureter bem curto. Né? Esse ureter curto, ele é uma evidência de que essa ectopia renal, que é uma ectopia renal simples, porque continua do mesmo lado, é uma evidência de que isso é uma alteração congênita. Por quê? Porque o ureter é um ureter pequeno e curto. Quando você tem uma ectopia que ela é adquirida, você tem um ureter longo, né? Ou seja, o rim estava aqui, ele desceu, mas o ureter continua longo. Que é ressonância mostrando também a localização pélvica desse rim. Muito bem. Anomalia de número. Anomalia de número nada mais é do que uma alteração, né, do número renal. Isso, na verdade, a anomalia de número que a gente vê é a genesia renal unilateral, tá? O rim supranumerário ocorre, mas isso é muito raro, muito, muito raro. E, basicamente, o que se vê é um rim que ele tem um aspecto que a gente chama de aspecto vicariante, ou seja, o rim ele tem maiores dimensões que o habitual, e do outro lado você não vê o rim. Então, no caso, é uma genesia renal unilateral. Tá? Ela ocorre até 1% da população geral. Outra variação anatômica, né, e outra anomalia congênita é a duplicidade do sistema coletor. Essa duplicidade ela pode ser parcial, tá? Ou completa. Na duplicidade parcial, os dois ureteres se unem num ureter único que drena para a bexiga. Quando a duplicação ela é completa, nós temos dois ureteres drenando para a bexiga. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é que na duplicação parcial, eu tenho um ureter único com implantação que a gente chama de tópica, ou seja, na posição habitual. Já na duplicação completa, um ureter tem drenagem no local habitual e o outro ureter tem uma drenagem que a gente chama de ectópica, ou fora da posição habitual. Só tem espaço para um ureter de cada lado, vamos dizer assim. Quando a duplicação é completa, e o outro ureter ele é ectópico, esse ureter ectópico ele pode apresentar, por exemplo, uma ureterocele, que nada mais é do que uma dilatação do segmento distal desse ureter. Tá? Então, aqui, essa imagem que vocês estão vendo é uma vesícula, é uma dilatação do segmento distal desse ureter, que é chamado, então, de ureterocele. Tá? Outra anomalia muito comum também é a estenose da junção ureteropélvica, que a gente chama de estenose da JUP. Na verdade, é a anomalia urinária mais comum ser vista na infância. Ela pode eventualmente ser bilateral e ela tem uma repercussão que ela é variável, vai depender muito do grau de estenose. Quando a estenose ela é muito importante, nós temos uma hidronefrose significativa. Quando esse estreitamento ele é parcial, o grau de dilatação ele é menor do que o habitual. Então, aqui eu vejo uma pelve renal bem dilatada, bem globosa, com estreitamento da junção ureteropélvica e a deformidade dos cálices renais relacionados. Aqui está o rim, aqui está a pelve renal bem dilatada, né, bem proeminente. E é isso. Então, deixa eu carregar agora a próxima aula, que é a aula dos cálculos, né, da urolitise e das outras alterações aqui que a gente vai falar a partir de agora. Só um minutinho, então. Vou pausar a gravação. Já está carregando.
Muito bem, então, continuando, nós vamos falar agora da litíase urinária e da uropatia obstrutiva. Então, basicamente, quando a gente fala de litíase urinária, a gente está falando de uma alteração ou de uma condição que vai afetar até 12% da população, pelo menos, né, do ponto de vista de repercussão sintomática. Nós temos ainda um percentual de pessoas que tem, por exemplo, nefrolitíase, que não vai ter repercussão nenhuma durante praticamente toda a vida, né? Não é o habitual, mas isso pode acontecer. Existem os fatores de risco clássicos, que são os fatores de risco para a litíase urinária, que basicamente é baixa ingestão de líquido, né? Maior consumo de proteína animal, hipercalciúria, né? Ingestões excessivas de vitamina D e E, e condições que estão relacionadas à estase renal, como rim policístico, rim ferradura e estenose da Jupe, que a gente acabou de falar. Então, basicamente, de um modo geral, o raio-x convencional, a radiologia convencional, consegue fazer esse rastreamento, tá? Os cálculos, em grande parte, a maioria dos cálculos, eles são radiopacos, e por esse motivo são facilmente rastreáveis pelo raio-x convencional, né? Grande maioria dos cálculos, então, tem cálcio na sua composição, sendo os principais sais aí o oxalato de cálcio e o fosfato de cálcio. E um percentual pequeno tem outra composição. Então, a grande maioria dos cálculos são radiopacos exatamente pela presença de cálcio na sua composição, né? Os cálculos de ácido úrico, eles são cálculos menos frequentes, mas eles, via de regra, são um problema porque eles tendem a ser radiotransparentes. Então, se o cálculo é radiotransparente, significa que ele não é facilmente rastreável pelo raio-x e pela tomografia computadorizada. Mesma coisa acontece aí com os cálculos de xantina. Já pelo ultrassom, você consegue rastrear esse cálculo sem maiores problemas, tá? O cálculo de cistina é um cálculo também muito raro, tá? Talvez um dos mais raros de todos. Eles têm uma radiopacidade baixa, né? Eles são discretamente radiopacos. No raio-x eles podem passar despercebidos, mas na tomografia computadorizada, via de regra, você consegue identificá-los, e no ultrassom, então, nem se fala, tá? E os cálculos induzidos aí por processo inflamatório, ou processo infeccioso, eles têm uma composição que é mista, né, com quantidades variáveis aí, principalmente da degradação da amônia e na composição também fosfato de magnésio, e vai depender muito da sua composição também para que seja feito o seu diagnóstico. Geralmente, eles tendem a ser radiopacos, não com a mesma densidade que o cálcio, mas são relativamente fáceis de serem rastreados, tá? Então, muito bem. Então, por aqui é fácil entender por que a grande maioria dos cálculos são facilmente rastreáveis pelo raio-x e pela tomografia computadorizada. Então, o raio-x simples do abdômen continua sendo um exame muito bom. Ele é um exame que consegue rastrear com uma certa facilidade e de uma maneira rápida, de baixo custo, o panorama, vamos dizer assim, de cálculos em um determinado paciente. É óbvio que, no caso do paciente que está com a cólica nefrética, que você quer rastrear uma ureterolitíase, pode até ser o primeiro exame, né? Mas, via de regra, hoje opta-se por fazer de cara a TC, porque na tomografia você consegue saber a localização do cálculo, você consegue saber o tamanho do cálculo, você consegue saber a densidade do cálculo e o grau de dilatação que ele provoca. Isso tudo num exame sem contraste, um exame que é feito aí numa varredura de poucos segundos.
E como a tomografia computadorizada, cada dia que passa, vai se popularizando mais e mais e mais como método de imagem, tanto na sua facilidade de execução, quanto no custo, que fica cada dia menor, acaba que a TC passa a ser, a tomografia passa a ser a primeira opção no rastreamento do paciente por urolitise. Então, vamos ver aqui algumas imagens. Aqui eu tenho vários cálculos, né, em topografia da loja renal esquerda. Aqui eu tenho cálculos intravesicais. Então, isso acontece principalmente com pacientes idosos, que às vezes tem eliminação do cálculo, o cálculo fica ali na bexiga, não é eliminado, ele funciona como um ponto de precipitação dos sais de fosfato de cálcio, e ele vai aumentando de tamanho, chega num ponto que ele fica aprisionado aqui dentro da bexiga. Tá? A urografia excretora é também um método de imagem que hoje vem perdendo importância, tá? Hoje praticamente ninguém mais, antigamente você via o cálculo pelo raio-x, injetava contraste, aí o contraste chegava pelo ureter até o cálculo. Isso aqui tudo é coisa que acabou virando o exame do passado. Hoje ninguém solicita mais urografia excretora, né? Isso aqui é só mais para vocês terem uma ideia do que o exame, né, era capaz de fornecer de imagem. Hoje o rastreamento é feito como? Ultrassom e tomografia computadorizada. O ultrassom também tem suas vantagens e desvantagens, tá? A grande vantagem do ultrassom é a disponibilidade do método, é a capacidade de você rastrear cálculos maiores, é a facilidade de você ver a hidronefrose no paciente. Então, essas são as grandes vantagens do ultrassom. Quais são as desvantagens? Primeiro, cálculo pequeno pode não ter sombra acústica. Se não tiver sombra acústica, você não vai conseguir fazer o diagnóstico de cálculo pelo ultrassom. Ou seja, a sensibilidade do método no rastreamento da nefrolitise é menor que o da tomografia computadorizada. Segundo ponto, se esse cálculo ele está no terço médio dos ureteres, você pode não conseguir rastreá-lo pelo ultrassom por interposição com a alça intestinal. Então, acaba sendo um problema, né? Você fica, infelizmente, limitado a esse tipo de situação. Já a tomografia, ela, mesmo aqui um exame contrastado, mas a tomografia no exame sem contraste, ela nada de braçada, né? O exame ele é capaz de rastrear o cálculo em todo o trajeto do sistema coletor, medir a densidade. Por que a mensuração da densidade do cálculo é tão importante? Porque é a informação que o urologista precisa para indicar ou não, por exemplo, a litotripsia, né? É através dessa informação que ele consegue avaliar se a litotripsia terá maior ou menor chance de sucesso. Tá? Então, basicamente, eu tenho um paciente com litise urinária. Como que eu faço esse rastreamento? Via de regra hoje, o rastreamento, se possível, ele começa pela tomografia e termina pela tomografia. Tá? Isso é a condição ideal do rastreamento hoje da litise urinária. Ah, mas eu não tenho a tomografia disponível. Então, você vai começar por aqui, ou pelo raio-x ou por ultrassom. Essa provavelmente vai ser a condição que você vai utilizar para conseguir fazer esse rastreamento. Tá? Então, tanto o raio-x quanto o ultrassom, eles passam a ser os métodos preferenciais de rastreamento no paciente que não tem a tomografia como método disponível. Muito bem. Então, vamos ver alguns casos aí de uropatia obstrutiva. O que precisa acontecer para que haja uropatia obstrutiva? Primeiro, eu preciso de um ponto de obstrução. Segundo, eu preciso de um rim que esteja funcionante, né? Um rim excluído nunca vai ter uma uropatia obstrutiva. Então, eu preciso, para que haja a uropatia obstrutiva, de um rim funcionante, de um ponto de estreitamento e, consequentemente, um aumento da pressão a montante.
que acontece? Quanto mais longe o ponto da obstrução, ou seja, quanto mais baixo o ponto de obstrução, menor a repercussão sobre o sistema, sobre o rim. Porque você tem uma área maior para essa pressão elevada ser dissipada, né, distribuída, e com isso você tem uma preservação de parte desse rim. Tá? Obstruções muito altas, elas tendem a ser mais catastróficas, porque elas podem levar, inclusive, à ruptura do sistema pielocalicial. Muito bem, então, a avaliação por imagem é a avaliação que a gente discutiu até agora. Tá? O ultrassom, ele é excelente na avaliação da uropatia obstrutiva, porque ele avalia tanto um rim que não tem dilatação nenhuma, rim que tem uma dilatação igual a essa, que é uma dilatação moderada, eu consigo ver muito bem, fazer esse diagnóstico muito bem pela tomografia, pela ultrassonografia. E pelo Doppler eu consigo tanto avaliar o grau de repercussão que uma eventual dilatação pode ter sobre a perfusão renal. Então, o ultrassom é um método ótimo, excelente, para rastreamento de uropatia obstrutiva. Ele, infelizmente, não é o melhor método para você identificar o ponto de obstrução, nem sempre você consegue fazer isso, e muito menos ele não consegue medir a densidade do cálculo. Então, a tomografia, do ponto de vista de planejamento terapêutico, ela é melhor. E a tomografia tem como vantagem quantificar o grau de repercussão na perfusão renal que uma dilatação pode apresentar. Então, via de regra, acaba que a tomografia é o primeiro método e o ultrassom é um método complementar que auxilia aí no raciocínio do grau de repercussão que uma dilatação pode ter sobre esse rim. Muito bem. Existem situações que são desafiantes. Isso aqui é uma situação desafiante, onde eu tenho um paciente que teve uma hematúria maciça. Essa hematúria formou aqui um coágulo, o coágulo obstruiu esse ureter, e aí eu vejo o contraste chegando até aqui e depois ele não passa. Então, o que acontece? Como o coágulo tem baixa densidade, você não faz diagnóstico. Você vê a obstrução pelo raio-x e pela tomografia sem contraste, você não sabe o que está acontecendo. Nesse caso, você precisa, tanto na tomografia, né? No caso, aí, usar o contraste venoso, e através do contraste venoso você consegue delimitar, então, o ponto de obstrução. Aqui um cálculo chegando no segmento distal do ureter, né? E esse cálculo causando, então, a dilatação a montante. Aqui é uma situação em que existe uma complicação. Essa complicação aqui é um refluxo, tá, pielotubular, onde existe uma ruptura, uma perda da integridade do sistema calicial pela obstrução, e aí você começa a ter extravasamento. Extravasamento desse, como quando é pielotubular, pielolinfático, ele tende a ser um extravasamento pequeno, autolimitado, mas rupturas maiores podem, infelizmente, ser catastróficas. Tá? Muito bem. A urografia excretora antigamente era utilizada, né, para quantificar aí o grau de repercussão. Eu vi um atraso na eliminação do meio de contraste. Isso tudo hoje, né, deixou de ser importante. Na tomografia eu vejo então a dilatação. Vocês vão ver que tem uma diferença de densidade entre esses rins. Esse rim está concentrando melhor o contraste, esse rim concentra menos, porque a densidade dele é menor. Então, qualquer dilatação acaba repercutindo em menor ou em maior intensidade sobre a perfusão renal. E dependendo do tempo em que essa obstrução ela persiste, isso pode levar naturalmente a alterações irreversíveis sobre esse rim. Tá? Inclusive, levando a uma perda da espessura do parênquima renal. Aqui eu tenho um caso aqui de rim com adelgaçamento aqui do parênquima renal. E um caso extremo, em que o rim já está com a espessura muito reduzida, é um caso de uma nefropatia crônica, e essa nefropatia crônica que é para quase um rim excluído.
né? O paciente aqui praticamente tem só um rim do lado esquerdo. Aqui é uma situação já catastrófica. Eu tenho um paciente em que teve uma ruptura do sistema pielocalicial e um extravasamento do meio de contraste ao redor desse rim. Tá? O ultrassom, como eu disse, avalia muito bem, uma dilatação aí pequena, moderada, né? Essa que é uma dilatação mais acentuada. Eu vejo uma lobulação do rim. Percebam como que esse rim também já tem uma redução da espessura, né? Que é uma alteração, uma repercussão importante aí. E aqui um caso extremo, onde parece até uma imagem da bexiga, né? Mas na verdade é um rim com uma dilatação de hidronefrose acentuada. O parênquima renal é só essa faixa fininha aqui, né? Menos de 1 milímetro, menos de 2 milímetros, comprometendo significativamente esse rim. Muito bem. As causas de uropatia obstrutiva são bem conhecidas. A causa mais comum ainda continua sendo a uroletise, mas nós temos aí condições que podem levar à uropatia obstrutiva por outras causas. Muito bem. No caso aqui, pelo fato do parênquima renal ter uma redução importante da sua espessura, eu sei que essa obstrução é uma obstrução crônica, né? E, consequentemente, eu sei que essa obstrução crônica levou a uma perda do parênquima renal e, sabidamente, essa perda é uma perda irreversível. Aqui um exame contrastado, uma urografia, mostrando aí o que sobrou desse rim, né? E lembrando que existe um diagnóstico diferencial com a hidronefrose, principalmente pelo ultrassom. Às vezes você vê uma imagem anecoica no seio renal, acha que aquilo dali é hidronefrose e não é. Isso acontece, essa confusão acontece principalmente com os chamados cistos parapiélicos ou cistos do seio renal. Esses cistos eles podem acabar simulando, né, hidronefrose. Aqui eu tenho uma tomografia computadorizada com contraste. Então percebam como que são imagens arredondadas, né, dentro do seio renal. Se você não injeta contraste, você acha que esse paciente tem uma hidronefrose. E, na verdade, não tem hidronefrose nenhuma, são só cistos no seio renal, cistos parapiélicos. A única informação importante sobre esse paciente é saber se esse cisto ele tem algum grau de complexidade ou não. Okay? Isso que é a alteração mais importante. Então, basicamente é isso, tá? Sobre rastreamento aí da uropatia obstrutiva e da urolitise. Deixa eu só terminar aqui. O que eu queria passar para vocês sobre o aparelho urinário é realmente breve, né? Até relativamente curto. Então, com isso, a gente encerra aqui o curso. No dia 5, agora, nós temos a segunda avaliação. E como a primeira avaliação, né, a correção já foi feita, não sei nem se vocês já estão com acesso aí às notas, provavelmente sim. Se não tiverem, eu já vou só conferir a publicação dessas notas, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, viu, gente, eu estou à disposição, independentemente disso ser relacionado às aulas ou qualquer outro assunto na radiologia, na imaginologia, que vocês tenham qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Pelo WhatsApp, pelo telefone, vocês podem ter toda a liberdade para me abordar ou para aquilo que eu puder ser útil, tá? Agradeço a vocês a atenção, né? E até mais, se Deus quiser, tá? Um grande abraço para todos. Eu que agradeço.